Capítulo 9. Muitos dias e noites se passaram, e muitas histórias me contaram. Naquele dia, 9 de outubro de 2012, uma terça-feira ensolarada, foi assim que me aconteceu. Despertado pelo chamado dos muezins, que ressoava das torres das mesquitas, o Vale do Suote amanheceu sem uma nuvem no céu, como num dia típico de outono. A noite levara consigo as angústias. Era assim todos os dias, porque as meninas do Vale do Suote aprenderam com a violência a viver o hoje, um nascer do sol de cada vez. Cada uma em sua casa, as alunas da escola Cuchal acordaram cedo, rezaram, tomaram café da manhã, chá açucarado, ovos fritos e parata. Vestiram o uniforme azul marinho e o chal branco e foram para a escola. Naquela manhã, as meninas entraram um pouco mais tarde, às 9 horas e não às 8h15, como de costume, pois aquele era o segundo dia de provas finais na escola Cuchal. Como faziam todos os dias, elas se reuniram no terraço com vista para as montanhas, cantaram o hino nacional e foram para as salas de aula. Muezin é o responsável por chamar os fiéis para a reza nas mesquitas, proferindo frases do Corão de forma melodiosa, assim como o badalar dos sinos chama os cristãos para a missa nas igrejas. Sentada junto de Malala, Rida recorda que a colega parecia preocupada. Desde a primeira série, Malala tirava as notas mais altas. Aos 14 anos e cursando agora a 9ª série, porém, havia perdido o lugar de melhor aluna para a colega de classe e rival Malka Enor nos últimos exames. Talvez fosse esse o motivo do mau presságio, ela pensou. Nós ficamos surpresas porque Malala era sempre a primeira. Nunca a vi deixar de fazer uma lição de casa. E ela jamais faltava. Ia para a escola todos os dias e não tirava vantagem por seu pai ser o dono. Ela achava que, se queria passar a mensagem para que as outras estudassem, tinha de ser a melhor nisso. E estava decidida a ser a melhor de novo, me disse Rida. Ao final da prova, as meninas foram liberadas mais cedo do que de costume, às 11h30 e não às 1h30. Na saída, o alarido era grande pelos corredores. Elas estavam aliviadas com o fim de mais um dia de provas e Malala parecia feliz por ter ido bem. Hoje o teste foi muito difícil. Nós estudamos até tarde ontem à noite, então agora vamos brincar. Rida lembra-se de ouvir de Malala. Rida, Malala e Moniba se sentavam nessa ordem em classe e depois da prova, segundo a colega, foram brincar na gangorra, embora parecessem crescidas para aquilo. Mais tarde, Malala comprou a bebida na cantina e, como sempre faziam, as duas dividiram o lanche, arroz feito pela mãe da Rida. Malala adorava o arroz da minha mãe e sempre me pedia que trouxesse 2 colheres, ela me disse. As meninas do Suote, aliás, adoram arroz e comem com tudo, a toda hora e de todo tipo, colorido, apimentado ou chinês, tradicional, longo, curto ou japonês. Na cantina também estava Kainat Riaz, de 15 anos, aluna da última série. Ela pediu um chawan, cumbuca chinesa de, adivinha? Arroz, e se pôs a conversar sobre a prova com as colegas de classe. Tinha deixado 2 questões em branco e contava as outras ter apelado ao choro para convencer a professora a dar-lhe mais tempo. Estava cansada e queria ir para casa estudar para a prova de física do dia seguinte. Uma das meninas insistiu que ficasse. Pegue o 2º ônibus, Kainat, por favor. Kainat ficou. Shazia Ranzan, que tinha 12 anos e cursava a 8ª série, gostava de ficar fofocando com as amigas até mais tarde e sempre pegava o 2º ônibus. O motorista, Usman Ali, estacionou o Dina na frente do portão sem placa da rua Iahia, uma viela enlameada por onde as meninas entravam e saíam com alguma discrição. Como Malala tinha se tornado famosa, o exército oferecera proteção especial a Ziaudin, que recusou. Uma escola não é lugar para armas, ele dizia. Mas havia outro motivo. Ziaudin não confiava nos soldados. Dina, pequena caminhonete adaptada como ônibus escolar.
A escola ficava a menos de 1 quilômetro da casa onde viviam os Yousafzai, mas Malala, por segurança, passou a usar o transporte escolar. Usman Ali buzinou, anunciando que o Dina iria partir. Kainat sentou-se primeiro, mais ao fundo. Shazia veio em seguida e ocupou o lugar ao seu lado. Malala e Moniba se despediram de Rida, que foi embora de carro com o pai, e correram para o Dina, sentando-se nessa ordem. Era perto de meio-dia, os termômetros apontaram 30 graus, apesar de ser outono. O cheiro vindo das casas denunciava o que as famílias preparavam para o almoço. A voz do muezim ressoava nos altos-falantes das mesquitas, convocando os fiéis para a segunda reza do dia. O chamado misturava-se às buzinas dos carros, ao ronco dos motores e à algazarra das meninas, embora o Dina não estivesse lotado, pois fazia a segunda e última viagem do dia. Assim, seguiu sacolejando pela movimentada rua Haji Baba, passou na frente do posto militar de Shahid, onde soldados cumpriam um turno atrás de barricadas de sacos de areia, e menos de 100 metros depois virou à direita na rua Sharif Abad. Kainat abriu o livro de Urdu para ver se tinha respondido corretamente sobre a data de nascimento do poeta Mirza Asadullah Khan. A seu lado estava Shazia, depois Malala e Muniba. Malala brincava com as palavras criando tapês. Como sempre, ela fazia piadas, sorria e se divertia com as outras meninas. Distraídas, elas não repararam quando Dina brecou abruptamente cerca de 300 metros após entrar na rua Sharif Abad. Por ser uma rua estreita, sem acostamento, é comum que um carro pare para dar passagem a outro. O Dina parou entre uma fábrica de salgados e o mausoléu ornamentado do ministro que cuidava das finanças do Wali do Swat, Malak Shir Mohammad Khan, uma lembrança dos tempos de prosperidade do vale. À distância viam-se as montanhas de Gulkada, mencionadas pelo peregrino chinês Sun Yun no ano 520 a.C., como a localização do mosteiro de Talo, um dos mais de 500 monastérios budistas do Vale do Swat durante o reino de Gandhara. Os monges eram atraídos por sua beleza, imensidão e paz. Paz que já não existia. 2 homens em uma motocicleta tinham feito o sinal para que Usman Ali parasse. Um deles desceu da moto e se aproximou, perguntando se aquele era o ônibus que levava as alunas da escola Kushal, embora o nome estivesse pintado em letras garrafais na velha carroceria, desconjuntada pelo uso e já corroída pela ferrugem. Mirza Asadullah Khan foi o maior poeta do Império Mughal e é considerado um dos mais populares escritores da língua urdu falado no Paquistão. Se estivesse vivo, teria hoje 217 anos. Tapei, o mais antigo e popular gênero de poesia pashtun. É composto de 2 versos, o primeiro sempre mais curto, com 9 sílabas, o segundo com 13. As meninas do Vale do Swat gostam de brincar de inventar versos e ganham o jogo quem fizer as melhores rimas. No Afeganistão, esse tipo de poesia também faz parte do folclore e é chamado de landai. Em seguida, o homem pulou na traseira do Dina. "Qual de vocês é a Malala?" perguntou. Seu tom era grave, embora não tivesse exatamente esbravejado. Apoiava-se com os pés no estribo, segurando com a mão esquerda na armação de ferro que dava suporte à cobertura de plástico da caçamba, onde viajavam 20 alunos e 3 professoras da escola Kushal. Na mão direita ele tinha o dedo no gatilho de uma pistola. Seu nome, soube-se mais tarde, era Taulá, e como a maioria dos homens das montanhas, ele não tem sobrenome, nem conhece a idade exata, mas estima-se que estava na casa dos 20 anos. Soubesse ainda que cumpria ordens do mais temido comandante dos talibãs, o Barbaças Fazlullah, o Mullah Rádio. À pergunta do estranho, num ato instintivo e involuntário, as meninas viraram os olhos em direção a Malala e o mundo congelou. No imaginário delas, aquele momento duraria uma eternidade, embora não tenha levado mais do que 10 segundos. "Eu pensei que fosse alguém querendo encontrá-la", me disse Shazia, por isso não sentiu medo. "Deve ser só um garoto estúpido querendo zombar da gente", concluiu Kainat.
Porém, em seguida, ela viu a pistola na mão do desconhecido e soltou um grito, o mais alto e agudo que todo o vale já ouviu, em suas próprias palavras. "Pare de gritar, senão", disse o homem. Mas antes mesmo de terminar a frase, ele reconheceu Malala. Ao ouvir seu nome na voz do estranho, ela tinha se virado intuitivamente na direção dele. Era a única entre as meninas que não tinha o rosto coberto pelo chal. Então ele atirou 3 vezes. O primeiro tiro atingiu Malala. A segunda bala perfurou o ombro de Shazia, que tinha se curvado para socorrer a amiga, e foi parar no braço direito de Kainat. Outro tiro feriu a mão esquerda de Shazia. Malala caiu para a frente, a cabeça sobre o banco forrado de plástico. Uma das professoras cobriu seu rosto com um véu que era branco e ficou vermelho. Uma poça se formou rapidamente no chão, entre os pés das meninas, e um cheiro estranho ocupou o ambiente, cheiro de sangue e pavor. Os bandidos fugiram de moto por uma viela e desapareceram. "Acorda! Levanta, Malala! Acorda!" Moriba gritava. "Olhe para mim, me ajude, eu também fui baleada", berrava Kainat para Shazia. "Não posso mexer o braço e alcançar você", respondeu Shazia, que também tinha sido ferida e só chorava. Na cabina da frente, a professora Ruby tinha metade do corpo para fora da janela e balançava o braço no ar para que os carros, riquixás e carroças saíssem da frente. Com o rosto encharcado de suor e os olhos esbugalhados, o motorista grudara a mão na buzina e o pé no acelerador. Assim, iam abrindo o caminho para o Dina passar em direção ao Hospital Central de Saidu Sharif. No hospital, Malala foi retirada às pressas e levada à sala de emergência. Para trás, no chão do ônibus escolar, deixou um dos sapatos e a mochila do Harry Potter. "Quem mais foi baleada? Quem está ferida?" perguntavam os médicos à medida que as meninas desciam do Dina. Enquanto o drama se desenrolava no centro de emergência, Ziauddin foi avisado. Ele estava em um evento no clube de imprensa do SWAT e não imaginava que a filha havia passado desacordada à porta. Minutos depois, seu celular tocou. Ele reconheceu o número da escola Kushal, mas como se preparava para discursar, passou o aparelho a Ahmed Shah. Amigos de longa data, eles se conheciam pelo olhar e, enquanto falava à plateia, Ziauddin notou a expressão preocupada de Ahmed ao telefone. Ziauddin logo entendeu que algo de ruim tinha acontecido com Malala. Seu rosto perdeu a cor, ele ficou branco, me disse Ahmed quando foi conhecer sua escola em Mingora. Ahmed e os amigos lotaram um jipe e levaram Ziauddin às pressas para o hospital. A diretora da escola, Marianne, chegou logo atrás, levada pelo marido na garupa de uma bicicleta. "Malala, Malala, você está bem? Você pode me ouvir? Sou seu pai", perguntava Ziauddin ao encontrar a filha desacordada. "Malala, sou eu, Marianne, você consegue me ouvir?", chamava a diretora. Mas Malala já não podia ouvir. "Ela está bem, doutor? Ela vai sobreviver? Por favor, me diga, minha filha vai sobreviver?", repetia Ziauddin, alternando o olhar entre o médico e o amigo Ahmed Shah. "Não sabíamos o que dizer a ele", me contou Ahmed depois. O médico que atendeu Malala naquele dia, Mohamed Ayub é seu nome, me confessou mais tarde que o hospital não tinha condições de salvá-la. Era um hospital muito simples e o único do Vale do Swat. Àquela altura, a notícia já tinha se espalhado e todos pediam pela vida de Malala. Então, o todo-poderoso comandante das Forças Armadas do Paquistão, General Ashfaq Parvez Kayani, mandou um helicóptero ao Vale do Swat para resgatá-la. Ela foi transferida para o Hospital Militar de Peshawar, a capital da província de Khyber Pakhtunkhwa. Ziauddin e Marianne viajaram com ela no helicóptero. Malala piorava a cada minuto. Às vezes parecia que ia reagir. Certa hora tentou limpar o sangue com o próprio véu. Eu disse a Ziauddin: "Veja, ela está reagindo", mas logo ela fechava os olhos novamente. Quando sentia dor, Malala segurava minha mão com muita força. "Nós a vimos numa situação muito crítica ali", relatou Marianne. Já era noite quando a mãe e os irmãos de Malala chegaram ao hospital em Peshawar. Numa sala adjacente ao quarto onde estava a filha, ajoelhada no chão frio, Torpekai passou a rezar. Os meninos, Atal e Kushal, choravam.
Na sala da unidade de tratamento intensivo, o rosto de Malala perdia a cor e o brilho. Ela é uma menina tão forte, parecia não querer se render aos ferimentos. Às vezes ficava agitada e tentava tirar do dedo o aparelho de medir os batimentos cardíacos. Eu dizia: Malala, não faça isso. Houve um momento em que ela murmurou: não brigue comigo. Foi a última coisa que ela falou. Depois disso, seu rosto começou a ficar cada vez mais branco e sem expressão, disse o Mariam. Ziauddin entrou na sala, foi ao lado do leito de Malala e beijou a testa da filha. Tentou falar com ela mais uma vez, mas Malala já não respondia. Khyber Pakhtunkhwa, terra dos Pashtuns, província onde fica o Vale do Swat. Ela vai sobreviver, doutor? Ela foi ferida na cabeça e eu não acho que vai sobreviver. O que o senhor acha? O senhor acredita que ela vai sobreviver? Perguntava Ziauddin. Ele estava desesperado. Estávamos perdendo as esperanças, mas não sei por que motivo, na minha cabeça e no meu coração, eu tinha certeza de que ela viveria, me contou Mariam. Inshallah, ela vai sobreviver, respondeu o médico então. Mas, àquela altura, ele já não podia ter certeza daquilo. Era perto de meia-noite quando Malala mergulhou em um sono profundo, tão profundo que o seu coração quase parou de bater. O corpo frágil, por fim, se rendia ao tiro. Inshallah, expressão em árabe que quer dizer se Deus quiser.